Agora, realmente, fazer alguma comparação do que está se apurando no Supremo hoje em dia com a Lava Jato é uma bobagem, porque a Lava Jato foi um abuso, foi um abuso atrás do outro. Por exemplo, o ministro Alexandre, por exemplo, me lembro de eu ter feito uma crítica à manutenção, o aprisionamento foi correto, cautelar, mas a manutenção da cautelar do ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, mas 10 dias depois ele soltou por coincidência. Soltou o sujeito mais ou menos pelos fundamentos que eu dei, inclusive aqui no DCM, né? Ou seja, há um cuidado em manter a ordem jurídica, em manter a Constituição, que não havia na época da Lava Jato. Você não vê abusos. O Bolsonaro está solto aí, está todo mundo solto, quer dizer, né? O Cid e esse ex-ministro foram presos corretamente. O Cid foi preso numa situação em que o crime ainda estava, vamos dizer, o aparato para cometimento do crime, que era a inserção de dados dentro dos sistemas lá de saúde, etc., ainda estavam na mão de integrantes da quadrilha, quer dizer, estava ali com a potencialidade de se cometer o crime, quer dizer. Ou seja, tudo aí foi feito com muito rigor, muita cautela, muita correção. Erros existem, a gente vai criticando os erros na esperança de que se corrija, né? Mas uma coisa é você ter, numa operação de defesa da democracia como essa que está havendo, que é imensa, um ou outro erros são naturais de qualquer sistema de justiça no mundo democrático. Então, o erro gera uma disfunção, que é natural. O que houve na Lava Jato foi uma patologia, não foi uma disfunção, foi uma ação coordenada de uma organização criminosa no interior do sistema de justiça, que agiu como militante de extrema-direita e não como juízes e procuradores, né? Então, isso é grave, né? Muito grave. E aí eu enseja a segunda questão sua. Isso o ministro Toffoli falou. E é a primeira vez que nós temos no judiciário expressamente esse reconhecimento. Eu acho um dos elementos mais importantes da decisão dele, que toda ela é muito relevante. Mas é a primeira vez que um ministro, que o Supremo Tribunal Federal, numa decisão oficial, vamos dizer assim, né, uma decisão formal no sistema, reconhece o caráter político da ação criminosa desses agentes da Lava Jato. E isso é muito importante, porque é o que a gente tem afirmado, é o que a ONU afirmou, em certa medida, né? Quando a ONU fala que os direitos de Lula foram vulnerados e que isso interferiu na democracia brasileira, ou foi feito para interferir na democracia brasileira, né? Então, eu creio que esse quadro que a gente está vendo, né? Ele é muito boa a adesão do ministro Toffoli, está sendo atacado pela mídia. Eu vou dar exemplo aqui de um editorial que eu li, eu não sei se é leram do Globo, criticando a adesão dele. O editorial, desculpe, contém um erro primário. Primeiro ano de direito não comete, né? Porque ele chega e fala, todo o pressuposto dele é que o Toffoli teria citado os, vamos dizer, arquivos da spoofing, que seria teriam sido obtidos criminosamente, etc. E tal. Como é que se pode usar de provas obtidas ilicitamente num processo penal? Ora, elas foram usadas para defesa, não para condenar ninguém. A Constituição proíbe o uso de provas ilícitas para condenar alguém, não para defender alguém, que é o caso, né? Não para anular processos em que houve abuso. Se a pessoa faz uma interceptação ilegal, que é uma conduta ilícita, e verifica que o juiz está agindo com abuso, que está falseando e fraudando um julgamento, e isso beneficia o réu, para efeito de beneficiar o réu, tem que ser utilizado, isso é óbvio. A finalidade que é óbvia da Constituição determinar que provas ilícitas não podem ser utilizadas é favorecer o réu, não desfavorecê-lo, né? Então, se eu amanhã estou falando com o Pedro no telefone, você grampeia a gente, né? Agora, o Kiko está sendo acusado de ter matado o Pedro, e o Pedro está aqui vivo falando comigo. Essa prova não vai poder ser usada para inocentar o Kiko? Acho que matar é mais grave do que o grampo, né, gente? Não, claro, então, ou seja, na realidade, a ilicitude da prova ela é relevante
para você não poder condenar ninguém. Isso é primário, qualquer democracia do mundo é assim, o Globo sabe disso. Ele usa disso para confundir o leitor. Né? É uma fake opinion, sabe? Uma opinião falsa, que ele sabe falsa. Né? Por quê? Porque, na realidade, é mais ou menos a mesma relação que houve com a mídia, com a ditadura. Eles botaram carros desses órgãos de notícia para proteger agentes dos dois COD, permitir tortura, sequestro, etc. Então, a mídia colaborou. Chancelar o regime, né? Como ela... E agora foi a mesma coisa na Lava Jato. Pessoas eram presas para poder fazer confissão, para poder fazer delação, que é algo trágico, eram jogadas em celas absolutamente inumanas. Na sexta-feira, para poder se dizer que não podia transferi-las até segunda, onde esse tipo de ignomínia era praticado, tinha jornalista com salinha do lado do delegado ali. Ou seja, a mídia participou com intimidade desses abusos e tem o rabo amarrado com essa gente. Então, a reação deles não é em defesa das apurações da Lava Jato, a reação deles é em defesa do próprio rabo. Vamos usar a expressão clara aqui. Né? É em defesa do próprio fato deles terem praticado o chamado jornalismo de acesso, que é um nome que se dá quando o jornalista obtém a informação sigilosa de um agente público, de uma autoridade do Estado, e como paga por essa informação sigilosa, ele veicula a versão do Estado. Ou seja, a imprensa se corrompe, porque em vez dela ser crítica ao poder do Estado, ela vira longa-manos do poder do Estado. Ali o Estado era Moro, Dallagnol. Precisa haver alguma dúvida? Quanta gente prenderam, quantas vidas foram destruídas, destruíram um pedaço da economia brasileira que até hoje não se reergueu. Né? Ou seja, ali era o Estado, era o poder do Estado. O papel da mídia era fazer a crítica e não servir de veículo, de caixa de ressonância para esses abusos. Então, como ela serviu de caixa de ressonância, ela está moral, politicamente, talvez até juridicamente comprometida com algumas coisas ali, ela quer jogar para debaixo do tapete. É a velha operação que nós sempre tivemos no Brasil. Tivemos no fim do escravismo, tivemos no fim da ditadura de Getúlio, tivemos no fim da ditadura militar, né? Que é você compor as situações pessoais, você resolver os problemas privados ocasionados pela falta de, por exemplo, por períodos desumanos da nossa história, vamos dizer assim. Uhum. Então, você resolve os prejuízos privados ocasionados, mas põe para debaixo do tapete a questão pública, o resgate público do que houve. Então, na ditadura, por exemplo, quem foi torturado, quem foi exilado, recebeu uma indenização privada, o que é correto, absolutamente correto. Mas a grande questão de se fazer o resgate público da ditadura, que era punir quem torturou, indicar, mostrar para a história quem torturou, quem sumiu com gente, quem abusou, isso não foi feito, isso foi para debaixo do tapete. É o que estão tentando fazer agora. Vão anular os casos, certamente, dos abusos todos que a Lava Jato praticou. Provavelmente, daqui a um tempo, pessoas que sofreram abusos vão obter indenizações privadas no judiciário, né? Uhum. Mas a questão pública, histórica, de resgatar o que houve a nível público, a mídia não quer que aconteça, porque daí implicaria em ter que envolvê-la na questão da crítica moral e política do que aconteceu. Então, eles querem jogar para debaixo do tapete qualquer tipo de conduta. Você vê o que está acontecendo com o juiz Apio. Está sendo perseguido. Ontem o Dallagnol soltou um post no Twitter longo criticando o juiz Apio, né? Com algumas inverdades, inclusive, nele. Uhum. Mas por quê? Porque o juiz Apio ousou fazer o que a lei determina. Recebeu denúncias de ilícitos cometidos durante a Lava Jato. Não é que ele fez nada, ele mandou apurar, né? Que é o que ele deve fazer, né? Mas esse tipo... Agora o ministro Toffoli está sendo criticado porque tomou uma decisão corretíssima, né? Que começa só a recolocar o trem nos trilhos da legalidade do país, né? A mídia reagiu mal porque, como eu falei, não aceita nenhum tipo de justiça pública em relação aos temas da Lava Jato. E agora eles estão assim, como não tem, até a ONU já falou dos abusos da Lava Jato, o discurso, não sei se vocês notaram, vira assim: houve abusos, mas
Quer dizer, é como se os abusos fossem perdas colaterais. Ah, foram lá no Vietnã, matou um monte de japonesinho lá, pronto, acabou. Né? Não, não é assim. Né? A Lava Jato foi fundamentalmente estruturada para cometer abusos. Pegou algumas corrupções verdadeiras, pegou, mas usou isso como legitimação para pegar gente que não tinha nada a ver, para poder interferir na política. Até quando acertou, errou, né, professor? Até quando acertou, errou. Então, ou seja, os abusos não foram secundários da Lava Jato, isso a ONU fala. Uhum. Os abusos interferiram na democracia brasileira. Nós não tivemos uma eleição livre em 2018, com o acobertamento da mídia, que hoje se põe como defensora da democracia. Inclusive, vamos ser, ali se iniciou, na realidade foi um pouco antes, mas ali havia um ciclo histórico que redundou nesse 8 de janeiro. Uhum. E a mídia não quer que se faça a conexão porque ela vai colocar um pedaço da sua responsabilidade em pauta. Então é por isso que eles são contra, é a única razão. Né? Porque não haveria razão nenhuma. O ministro Toffoli, na essência, nada mais fez do que reproduzir decisões anteriores do próprio Supremo e do Comitê de Direitos Civis da ONU. Uhum. Nada mais fez do que isso. Né?